Alô, minha gente, um bom dia a todos. Passando aqui com vocês, né? Vamos analisar. Ontem o Bahia venceu a equipe do Vasco, né? Fazer uma análise sobre esse jogo, o que é que eu vi, né? O meu pensamento sobre ele. E o Bahia hoje tem o mesmo número de pontos que o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo e o Bahia na segunda posição nessa classificação. O Bahia, mais uma vez, fez um jogo de bom né? De regular para bom, vamos dizer assim. Já fez jogos melhores, teve uma certa dificuldade ontem dentro da partida, mas aqui para nós, né? Aqui para nós, ontem muita gente comentou que ouviu, né, um comentarista dizer que foi um jogo igual no primeiro tempo. Minha gente, o Bahia teve umas 5 oportunidades de gols no primeiro tempo contra uma do Vasco, né? Vamos falar assim, contra uma do Vasco. Essa é a realidade. Ora, poxa, o Bahia teve total domínio dentro da partida. É claro que o Vasco nos contra-ataques, uma vez ou outra, terminou pegando o Bahia de calças curtas. O Bahia tem um grave problema e esse problema não foi consertado. Vocês lembram, e a gente falava sobre isso muito aqui no início da temporada, que o Bahia, quando tinha uma falta lateral contra o Bahia, um escanteio, o Bahia sofria com isso. O Bahia tomou alguns gols dessa maneira, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, porque o adversário, quando tinha velocidade, né, que tirava essa bola da área, nesses cruzamentos da bola parada lateral, o adversário com velocidade, às vezes tinha superioridade numérica contra a equipe do Bahia. Então, era para o Rogério consertar, e consertou. O Bahia ajeitou essa situação, nunca mais tinha acontecido, mas aconteceu ontem. O Bahia, por ser um time muito técnico, de muita qualidade, o Bahia se compacta com a bola na intermediária ofensiva. Veja que o Canu e o Gabriel Xavier, por muitas vezes, estão na intermediária ofensiva, até com possibilidade de chutar no gol. Essa é a realidade. Então, se o adversário toma a bola ali e tem um atacante rápido, match, né, entre os dois zagueiros, para o cara pegar no ponto futuro é complicado. E o gol do Vasco saiu assim. Estava todo mundo lá no ataque, o Vasco armou um contra-ataque muito rápido, né? Criou essa possibilidade de gol, chutou 2 vezes, o goleiro Marcos Felipe pegou, o Bahia não conseguiu se arrumar, mesmo depois de ter atrasado o lance, né? Porque as 2 bolas chutadas para o gol, o Marcos Felipe fez a defesa, o Bahia não conseguiu se arrumar, e aí o cruzamento veio para a área, e aí terminou o Vasco fazendo aquele gol ali, e foi a grande chance, na realidade, do Vasco no primeiro tempo. O Bahia teve chance com o Cauli, 2 oportunidades de ouro com o Cauli. Ainda teve mais um chute do Cauli, né, para fora. O Bahia teve oportunidade com o Jean Lucas, o Bahia teve oportunidade com o Gilberto, com o Tassiano. Foram várias oportunidades que o Bahia teve, né? Então, assim, terminou o primeiro tempo 1-1. Gente, quando termina o primeiro tempo 1-1, para quem está jogando no estilo de ontem, né, o Bahia com aquela obrigação de vencer, porque está jogando muito bem o futebol, e o Vasco, apesar de ter vencido de goleada a última partida para o São Paulo, é um time que vem caindo pelas tabelas, jogando muito mal, muito criticado no Rio de Janeiro. Então, qual era do Vasco? Marcar, não deixar o Bahia fazer o gol, aquela história, né? Não tomar o gol. Se der pra gente fazer, a gente faz lá em cima. Foi o que o Vasco fez. Então, quando você desce para o vestiário no intervalo do primeiro para o segundo tempo, com o placar na mão, como tinha o Vasco, o placar de 1-1, é muito mais complicado para o time da casa, no caso o Bahia. Porque se você desce ganhando, o sistema de jogo é com mais paciência, com calma, né? Mais articulado. Quando você desce com empate, esse empate favorece o adversário, tem cobrança do torcedor, jogadores ficam nervosos dentro de campo, querem resolver tudo com muita pressa, e nós vimos isso no Bahia. O Bahia voltou para o segundo tempo muito mal, e aí o Vasco aproveitou para tocar bola, ficou tocando bola de um lado para o outro, que era o que interessava ao Vasco, chegando na área do Bahia, muito raramente. Até o Bahia se ajustar dentro de campo, criar uma oportunidade, demorou, e só melhorou na realidade quando, mais uma vez, o Rogério Ceni fez aquelas modificações que a gente já conhece, para a sorte do Bahia. O juiz expulsou David do Vasco, que estava, queira ou não, um cara forte, estava dando uma canseira ali do lado do Gilberto, lateral direito. Ele fez a intenção de cotovelada, eu acho até que não era para cartão vermelho, mas isso acontece, já aconteceu com o Bahia, acontece com vários times aí, erros de arbitragem, o Bahia não tem nada a ver com isso. E o técnico aí tirou o Gilberto, aí colocou Ademir, colocou Biel, colocou o Oscar Estupinian, que mais uma vez salvou o Bahia, fez um gol. Engraçado que antes do gol de Estupinian, teve uma jogada idêntica com o Biel do lado esquerdo, que cruzou, ele chutou,
né? O goleiro defendeu e logo depois, 2, 3 minutos, a mesma jogada, o Biel cruzou, Estupiñán de perna esquerda, desvia do goleiro e faz o segundo gol do Bahia. A partir dali, o Bahia cresceu, o Vasco teve que sair mais um pouco e o Bahia teve outras oportunidades de fazer o gol. Então, o importante é assim, quando você não joga muito bem, que você não tem um jogo extraordinário, né? Porque foi um jogo tenso, né? O torcedor teve momentos na arquibancada que o torcedor ficou calado. Isso não é da torcida do Bahia. A torcida do Bahia é de apoiar o tempo inteiro. Mas esse apoio da arquibancada depende muito do que está acontecendo dentro de campo, né? Você joga para a arquibancada, o fervor, a alegria, o incentivo, porque você está jogando bem, tem dinâmica. E o Bahia ontem estava com muita pressa para resolver, a tensão era muito grande, porque você cria uma expectativa de ganhar do Vasco e ganhar bem, e de repente o jogo fica 1-1, embolado, amarrado, o Vasco com 2 linhas de 4 jogadores, dobrou as laterais depois que Biel e Ademir entrou, o treinador deles lá colocou mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, e para tentar evitar as jogadas de pontas, de beiradas de campo do Bahia, e aí a torcida ficou tensa, ficou meio que calada, né, até sair o gol. A partir do gol aí a torcida realmente voltou a vibrar. Então o Bahia ficou tendo muita pressa para resolver os lances e errando o passe. O time do Bahia não pode errar passe. No estilo que o Bahia joga, com vários jogadores com qualidade técnica, se erra o passe, se a bola não chega com qualidade nos pés do jogador, você vai ter dificuldade, porque está muito marcado. Se o cara tem que se deslocar muito para receber essa bola, daqui que ele vai girar o corpo já tem 2 marcando ele. Se a bola chega com qualidade onde ele está, ele tem a tranquilidade para dominar a bola, levantar a cabeça, ver o que ele vai fazer o toque, né, com velocidade, com dinâmica. E ontem não foi velocidade e dinâmica, ontem foi pressa e isso atrapalhou muito o Bahia. Sobre Cauli, mais uma vez criticado pelo torcedor, o Cauli fez um bom primeiro tempo. É claro que Cauli ainda está devendo. Ontem essa pergunta foi feita na Itapuã FM, se ele estava devendo, está sim devendo. Ele deu uma melhorada no primeiro tempo ontem, teve 2 possibilidades reais de fazer o gol, né? Uma chutou no travessão, a outra o goleiro saiu, ele jogou por cima do goleiro, quase faz o gol, mas ainda não é aquele Cauli. Ontem também ele já buscou mais o jogo, ele já estava mais interessado pro drible, que é uma coisa que ele sabe fazer, mas ainda não é o Cauli que a gente sabe que pode render. Gilberto na lateral direita pode render muito mais do que está rendendo. Então quando você tem algumas peças que estão abaixo daquilo que a gente sabe que ele possa entregar no campo, prejudica o andamento, esse rolamento da equipe, né? Esse modelo de jogo que o Bahia tem. O torcedor, tenho certeza que vai entender, o Rogério Ceni vai corrigir essas situações, porque o Bahia já tem domingo o São Paulo lá no Morumbi. Outra pergunta é se o Bahia deve colocar o time titular. Claro, mais uma vez, os jogadores não tomaram cartão, né? Os cartões não saíram para o Bahia ontem, então aqueles jogadores pendurados, e são vários, podem jogar. Eu entendo que o Rogério tem que botar o time titular para jogar. Enquanto está dando certo, o Bahia está ganhando jogos, tem o respeito do adversário, o Rogério tem que colocar time titular. Everton Ribeiro tomou terceiro, Gabriel tomou terceiro, coloca outro no próximo jogo. Mas tem que jogar os melhores que o técnico tem, aproveitar essa boa fase do time do Bahia, para que o Bahia possa continuar aí, quem sabe até na liderança já no próximo domingo, né? Porque está na mesma pontuação do time do Flamengo, fazendo uma campanha extraordinária o Bahia e acendendo a luz para o torcedor, né, de um título ou de uma Libertadores da América, tá certo? Grande abraço, minha gente, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia para todo mundo.